Você tem que controlar a atividade física do seu aluno e exercício físico. Se você já fizer isso, você já vai começar a triplicar a sua hora-aula. Porque você começa a mapear o teu aluno 24 horas por dia. Eu tenho um aluno que tem 130 quilos, ele dava 1.200 passos, cara. Ele agora já está em 3.200. Ficava 14 horas sentado. Agora já diminui para 10. E ele tem 130 quilos. O que ele tem, pessoal? Inflamação do cérebro. Ele tem depressão. Ele tem ansiedade. Ele tem transtorno de humor. Ele toma 5 remédios. E o que o Sandor está fazendo? Trabalhando ele fora do treino normal. O que ele faz de exercício? Porque hoje eu vou falar de um tema muito importante de como funciona o cérebro humano, né, em relação ao emagrecimento. A gente está pensando que só exercício emagrece e a gente está 20 anos atrasado. A gente tem que conhecer essa máquina aqui humana, que é o cérebro. Eu vou falar para vocês hoje. Então, pegue esse aviãozinho, pessoal, compartilha para vocês estarem nessa aula, tá bom? É importante destacar, muitos aí também que não me conhecem, né? Professor Sandor Balsa com vocês aí, mais de 26 anos já na educação física, depois de tantos devaneios aí por todas as áreas do mundo, viajei o mundo inteiro, ter feito aí o mestrado, doutorado, pós-doutorado, a gente vem aprendendo muito na prática, no nosso dia a dia, né? A gente começa a perceber que a nossa educação física precisa realmente de uma mudança geral, e nisso a gente vem desenvolvendo uma metodologia para os profissionais não passarem por tantos apertos que eu já passei. Não precisa fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, estudar tanto para poder ter um resultado 3x na sua hora-aula. Eu vou mastigar para vocês um caminho muito mais fácil, um atalho, uma perspectiva muito mais rápida de você ter impacto. E a gente vai partir para 3 tópicos nessa aula de hoje, tá ok? Nós vamos tratar de 3 tópicos fundamentais na aula de hoje. Os 3 tópicos é perceber o que é neurociência, né? O que é o cérebro, né? Por que estudar, né? Ele. Então a gente vai estudar, vai falar um pouquinho da parte inicial do cérebro, entender o cérebro, qual é a parte do cérebro que faz a gente ser gordo, né? Faz a gente ser obeso, faz as pessoas comerem demasia. Então vocês vão entender isso, por isso que prescrever exercício só não é o suficiente. Numa segunda parte dessa aula a gente vai falar da relação da obesidade e da neurociência. E na terceira parte, que é a parte mais legal, nós vamos falar sobre ações diárias para a sua prescrição ser justamente uma prescrição 3x. Quem quer uma prescrição 3x tem que perceber esses fundamentos aqui, que são essenciais, tá ok? Muito bom, pessoal. De uma forma muito simples, eu quero explicar para vocês, né, que o cérebro humano, ele tem mais de 2 milhões de anos. 2 milhões de anos, beleza? Então esteja atento que você tem 30, 40, 70 anos. Você é uma criança, é um bebezinho, você nem existe. Esse cérebro tem 2 milhões de anos. E é importante perceber que ao longo do tempo, onde a gente começa a perceber a evolução humana, ela começa a ter alguns desafios. Qual o principal desafio? E por que o cérebro cresceu tanto? Por que o cérebro, nosso cérebro, é um dos maiores cérebros proporcionais de todos os animais? Por quê? Por um simples objetivo: comida, sobrevivência, energia. Nós vivemos mais, nós temos um cérebro maior e conseguimos viver mais, porque a gente teve a capacidade de, principalmente, buscar comida. Comida. O cérebro humano, ele precisou evoluir, ele precisou crescer, ele precisou criar uma capacidade maior de se manter vivo. E esse cérebro, por exemplo, ele surge, principalmente com o Homo sapiens, existe essa parte superior chamada, como é o nome dessa parte superior, pessoal, do cérebro? Como é o nome dela? Neocórtex. Neocórtex. O neocórtex, por que chama neo? De novo. Ele chama de novo. Porque uma parte muito recente no seu cérebro, ela apenas tem 200 mil anos. O córtex pré-frontal é essa aqui, viu, Shaddai? O neocórtex é toda essa parte superior. Passa a mão na sua cabeça aí.
essa parte superior toda é o neocórtex. É uma parte muito recente do seu cérebro. E vocês vão perceber o tanto que ela está relacionada com a obesidade. Que você tem os seus alunos gordinhos e você não sabe disso. Isso vai ser fundamental para você ter um resultado 10x. Você vai entender algo que vai mudar a sua mentalidade. Tá? E o neocórtex é uma parte muito recente do seu cérebro. Sandro, por que existiu então? Então nós temos que entender que o cérebro tem 3 partes. Uma parte baixa, que é justamente chamada uma parte muito antiga, reptiliano, chamado cérebro reptiliano, do cérebro trino, tá? 3 partes do cérebro trino. A parte baixa, que é do cérebro reptiliano. Nós temos uma parte já mais recente, que é do sistema límbico emocional, límbico, que é justamente onde está onde? Tá vendo aqui, ó? Nós temos a área do hipocampo. Nós temos uma área importantíssima aqui, que é a área da memória, que justamente aqui que se armazenam as memórias, que é a área do Alzheimer. Isso é fundamental para que você passe a entender, né, tudo isso. E nós temos uma área mais recente, que é a área do neocórtex, da área do córtex pré-frontal. Então, no momento que você começa a perceber tudo isso, você começa a entender, tá, Sandro, e a relação disso do cérebro com o corpo humano? Então, você está andando o dia todo aqui, né, com o teu cérebro, de um lado para o outro, tá? Você está aqui com o seu cérebro andando de um lado para o outro, olha como ele é bonitão, né? Você perceber, pessoal, que esse cérebro aqui, ele tem no máximo 2 quilos. E ele consome simplesmente 25% das suas calorias diárias. Ele tem 2 quilos. 25% das suas calorias diárias são por ele. E ele consome basicamente glicose como fonte de energia. E por isso, nossa evolução humana, a gente percebe por que as frutas são tão importantes. Você sabe por que as frutas são coloridas? Porque elas têm que ser vistas. E o cérebro, o olho humano, começa a perceber isso. E ele vai de encontro com essas frutas. E as frutas, como é que elas conseguem se manter vivas? Porque você come a fruta, você come muitas vezes o quê? A semente. E você vai defecar ela em outro lugar. Principalmente os passarinhos. Os passarinhos, os animais. Então as frutas conseguem, quanto mais coloridas elas são, mais elas conseguem ser percebidas e também comidas, porque elas conseguem se perpetuar. E aí as frutas têm muito o quê? Açúcar, né? Tem muita frutose. E isso também é um ponto fundamental. A gente acaba comendo muita fruta, por exemplo, a cor da melancia, ou a cor de uma mexerica. Então as frutas são fundamentais para a nossa existência. No entanto, o que a gente vem percebendo, né? Que o cérebro, ele está mudando a forma de comer, principalmente nos últimos 30 anos. Ele vem parando de comer alimentos extremamente nutritivos para comer alimentos extremamente calóricos, e não só calóricos, mas pouco nutritivos. Principalmente com a evolução, né, do junk food, que são as alimentações de baixíssima qualidade, né, que são os McDonald's da vida, os biscoitos e essas alimentações em geral. Então, isso tudo mudou o conceito e mudou também o formato cérebro. Vocês vão perceber isso que eu vou falar para vocês. Então, o que a gente sabe já? Que como o cérebro é dividido nessas 3 partes, nós sabemos claramente que se o ser humano não desenvolver o seu neocórtex, seu córtex pré-frontal, ele vai ter baixa capacidade, principalmente de estar presente. Essa área do cérebro é a área da presença, da consciência, a parte superior do cérebro. Então é importante notar que quando nós estamos presentes, você está focado aqui comigo agora, prestando atenção no que eu estou falando, né? Percebeu o silêncio? Essa área do cérebro é a área do neocórtex, principalmente do córtex pré-frontal. Então, no momento que a gente percebe que o córtex pré-frontal, que é uma área justamente da sua testa, bota a mão na sua testa, essa é a área mais importante, é uma das áreas mais importantes do cérebro humano. Por quê? Porque nós já sabemos que essa área específica é a área da felicidade. Exatamente, a área da felicidade. Então, quando nós comemos, nós temos que ter a capacidade de estar presente quando nós comemos. E a gente vai discutir isso já já, fiquem atentos. Nessa questão, desde 2011 para cá, surgem várias pesquisas, e aí surge uma história importante,
justamente do Barack Obama, principalmente por aumento de Alzheimer. O Alzheimer começa a crescer muito no mundo e o Obama, o presidente dos Estados Unidos, ele traz um investimento de mais 100 milhões de dólares para o projeto chamado Projeto Brain. O Projeto Brain é justamente para entender o cérebro humano e por que as pessoas estão tendo tanto Alzheimer. Existem altíssimos custos, né, do Alzheimer para a população mundial. E começa a ter muitas pesquisas na área de neurociência. E aí surgem grandes pesquisadores da área de neurociência, principalmente nós temos dois importantes que eu quero destacar para vocês aí da neurociência, que é justamente o Richard Davidson, que é um dos maiores neurocientistas do mundo, né? E o Daniel Amen também. O Richard Davidson, ele vem trazer para nós, né, o funcionamento do cérebro de uma forma muito importante, mostrando claramente que as pessoas que não têm a capacidade, né, de estimular o córtex pré-frontal, eles têm menor nível de felicidade. E por isso aumenta muito a depressão, a ansiedade, os problemas psicoemocionais associados. Vários trabalhos publicados sobre isso. E tem o Daniel Amen, que já investigou mais de 150 mil cérebros humanos. 150 mil cérebros humanos. E ele fez um estudo importante com os jogadores de futebol americano, onde o futebol americano tem muita atividade do neocórtex, né? E existe um grande processo inflamatório do futebol americano. Ele foi contra toda a Liga Americana, né? Porque vocês sabem que a final do Super Bowl americano dá mais dinheiro que a Copa do Mundo, tá? Pra vocês terem uma ideia. Então, no momento que o cara joga futebol americano, ele tem um grande impacto nessa parte frontal do cérebro, apesar do capacete. E ele fez um estudo interessante, mostrando que as pessoas que jogavam futebol americano tinham um cérebro pior do que pessoas que tinham problemas cerebrais. Entendeu? O futebol americano, pelo impacto, ele causa grandes danos cerebrais, né? E o que a gente tem? Ele começa a entender mais o cérebro humano e começa a trazer alguns conceitos muito interessantes para nós. O Daniel Amen tem, inclusive, um trabalho, vou mostrar para vocês, que agora a coisa começa a clarear, pessoal. Olha essa imagem que eu vou mostrar para vocês agora, né? Essa imagem, muito legal, publicada numa revista muito forte, que é justamente a Nature, que ela mostra para a gente algo que você nunca tinha em mente. Esse artigo publicado, ó, vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, tá vendo? O artigo. Esse artigo mostra o seguinte: pessoas com elevado IMC têm a diminuição do estímulo do córtex pré-frontal. Olha que bacana. Ele fez a ressonância magnética, né, nessas pessoas e olha só o que ele encontra, que é a imagem do cérebro, tá vendo? O cérebro dele. O que ele mostra? Ele mostra que as pessoas que tinham obesidade, principalmente o IMC acima de 30, eles tinham o quê? Uma baixa atividade, né, de fluxo sanguíneo para a parte frontal do cérebro. Sandro, me explica melhor isso. Isso é bastante importante, pessoal, porque no momento que a gente entende o funcionamento cerebral, começa a abrir a cabeça, pessoal, porque o que eu vou falar agora, eu vou avisar para vocês. Nenhum curso vai falar isso para vocês. A faculdade vai demorar 10 anos para chegar até lá. Ele vai ficar ainda no 3 de 10 por muito tempo. Quando eu tenho a inflamação, porque a obesidade é uma inflamação. A inflamação faz com que o cérebro, principalmente, não tenha fluxo sanguíneo suficiente na parte do neocórtex. Principalmente pela obesidade. Claro, além da aterosclerose, todo o processo inflamatório. Só que aí, Sandro, como é que você conecta isso para mim? Eu vou conectar com vocês da seguinte forma. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês agora, tá? Presta muita atenção no que eu vou falar para vocês agora, tá? Vamos lá, todo mundo comigo. Presta atenção aqui. Inspira. Segura. Expira. Ouve sua respiração. Inspira. Ouve sua respiração. Você prestou atenção na sua respiração? Sim ou não? No momento que você ouve a sua respiração e sente ela, quem está fazendo isso para você? Córtex pré-frontal. Ou seja, se eu estou presente naquele momento,
eu tenho uma atividade muito alta de córtex pré-frontal. Ou seja, eu estou consciente, presente. E no momento que o Daniel Amen descobre isso para nós, ele mostra algo, pessoal. Presta atenção nisso. Os obesos. Olha o cérebro dele aqui, ó. Esse aqui é o cérebro humano. Então, quando eu tenho essa parte superior aqui do neocórtex, aqui nós temos aqui o sistema límbico emocional, significa que esta área específica superior, pega aqui na sua cabeça, aqui, ó, na parte superior da sua cabeça, não tem fluxo sanguíneo. Significa que os gordinhos estão menos presentes. A comida come eles e eles não comem a comida. O gordinho tem menos capacidade de se concentrar no momento presente. Ele vai lá e come um McDonald's inteiro sem prestar atenção no que ele come. Não é porque ele não quer, é porque ele tem um processo inflamatório grave. E aí faz com que ele coma mais. E isso faz também com que ele tenha uma menor conexão presente. E ele precisa também de mais comida para quê? Para regular a grelina, para estimular dopamina. Ou seja, eu prescrevendo exercício é fundamental porque eu diminuo no processo inflamatório. Com certeza. Só que eu preciso ensinar para os meus alunos que ele não está presente quando ele come. Então, muitas vezes, a comida ele come muito. Alguém aqui já comeu, por exemplo, e não percebeu aquele prato gigante de comida? Já notou isso? Vocês sabiam que o gordinho, pessoal, às vezes ele come 3 mil calorias em menos de 5, 10 minutos. Eu tenho um aluno que ele ataca a comida de madrugada. Ele come 4 pães franceses. 4 pães franceses. Às vezes, em menos de 2 minutos. O que eu quero mostrar para vocês é que a obesidade, quando você entende a neurociência, por meio do Daniel Amen, mostra que as pessoas que têm maior IMC, ou seja, principalmente IMC acima de 30, tem uma redução do neocórtex, de estímulo de sangue para o neocórtex. Então, todo gordinho tem grande dificuldade de comer presente. Por isso que existe uma modalidade, né, uma atividade que você vai entender a partir de agora, que é chamada Mindful Eating. Mindful Eating, que é você comer presente. Então, galera, se você quer ser 3x, começa a perceber como que o seu aluno está comendo. Se você estudar, presta atenção, galera. Quantas calorias você acha que consegue queimar em um HIIT de 20 minutos com o teu aluno? Fala aí para mim. Quanto? Quantas calorias? Fala aí para mim, quantas calorias você acha que um treino de HIIT queima? Cara, 200 calorias, meu amigo. 200 calorias. No momento que você percebe que não é ingestão, a ingestão, pessoal, ela não consegue ser controlada pelo obeso. Porque ele tem uma inflamação do neocórtex, então ele come em demasia. E aí você vai lá para o gasto calórico e você não consegue ter esse controle. Então, por isso que eu peço para você notar algo, que isso aqui é 3x. Nunca mais você esqueça disso. Nunca mais. Pergunte para o seu aluno como ele come. Exatamente. Então, ele está aqui com prato de comida. Perfeito? Tá? Ele está aqui com prato de comida. Pergunte para ele agora. Isso. Como você come? Na mesa? Tem TV? Com celular? Percebe que você tem que prestar atenção? Percebe se você tem que estar prestando atenção no que você come? Isso é fundamental para você ter noção o quanto que a gente pode abrir a nossa cabeça. Então, eu quero que você pergunte para os seus alunos agora, a partir de hoje, onde ele come.
E eu quero que você também preste atenção no seguinte, tá? Preste atenção no seguinte. Você vai ensinar para o seu aluno, a partir de agora, essa técnica. Toda vez que ele for comer, as primeiras 3 garfadas, tá? Primeiras 3 garfadas que ele vai comer, eu quero ele dando 30 mastigadas. 30 mastigadas. Então, ele vai agora, tá? Eu quero que você preste muita atenção nisso. Ele vai comer, dá 30 mastigadas. Sem distração, sem televisão, sem celular. Tira essa porcaria da mesa. Tira essa porcaria da mesa. O método intervalado no meu treino funcional chega a 470 calorias. Duvido que sua mãe hoje faça esse treino e gaste as calorias. A gente tem que perguntar para ele vai tomar café de manhã. Ele toma café aonde? Ele toma café de que forma? E eu não perguntei o que ele come. Não perguntei o que ele come. Eu perguntei como ele come. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar artigos para vocês sobre isso. Então fica atento aí no final. Tem muita coisa importante aí que a aula nem começou. Então, se você começa a perceber isso do seu aluno, você começa a ter um controle da qualidade de gestão. Por quê? Porque existe numa relação do seu cérebro, tá? E por que o Heyman mostra isso pra gente? Quando você vê esse cérebro humano, que tem uma baixa atividade cerebral, né, dos obesos, em relação ao MC deles, né, e esse trabalho é muito legal, mostra isso, essa atividade cerebral reduzida, ele começa a mostrar que essas pessoas não estavam conscientes do que eles faziam. E aí o Heyman traz um trabalho muito legal também, mostrando que principalmente as pessoas com depressão tinham menor também atividade de córtex pré-frontal. Por que ele fez isso? Porque ele é psicólogo, psiquiatra, e ele falou, cara, antidepressivo aumenta Alzheimer, aumenta Parkinson, aumenta problemas cerebrais e é placebo. O que eu preciso é que essas pessoas entendam o que está acontecendo com o cérebro delas e eu preciso treinar o cérebro delas e não estar metendo um monte de droga nelas que vão engordar. Eu tenho vários casos de pacientes com fibromialgia que tomam amitriptilina. A amitriptilina desregula o eixo do cérebro em relação à regulação de dopamina e grelina. Faz com que a pessoa coma mais. Ou seja, esse eixo cerebral, ele é reduzido. A pessoa acaba comendo mais, porque ela não fica saciada. E não resolve nada. Gente, antidepressivo é placebo. Estudos grandes mostram isso. Já mostrei isso aqui várias vezes. O que a gente precisa é entender como o cérebro funciona. E aí sim, o exercício é muito bom. O exercício, a corrida ao ar livre, excelente. Porque uma corrida ao ar livre, principalmente em trilha. Por que corrida em trilha é muito bom? Porque quando eu corro em trilha, eu tenho que estar prestando atenção 100% onde eu estou. Porque senão eu vou cair. E eu tenho que estar presente. Então eu quero que você prescreva para o seu aluno ele presente. Por isso que tem uma porcaria de uma televisão muito bosta, que a pessoa está caminhando na esteira e fica lá igual idiota vendo notícia, que não serve para nada. Porque enquanto ele está vendo TV, sabe qual área do cérebro que ele está estimulando? Sabe qual? A área das emoções, hipocampo, sofrendo. Ele está vendo notícia de morte, notícias ruins, e não está estimulando a área mais importante do cérebro dele, que é o neocórtex. Então, a caminhada na esteira, segurando ainda, olhando para a TV. Que porcaria a gente está vendendo. Que porcaria que está vendendo. Quem aqui já correu numa trilha? Quem é que correu já no mato? Quem já deu uma caminhada no mato? Sabe o que eu estou falando? Você estar ao ar livre é terapia. Chama Natural Healing. Natural Healing. Estar ao ar livre. Entendeu? Então, você está prestando atenção no que você faz. Você colocar o seu aluno para estar ali consciente, presente. Porque quando eu estou consciente, presente, eu aumento a quantidade de sangue aonde? No meu córtex pré-frontal. Então, estar presente quanto a isso é fundamental para o processo.
tá? Notar todo esse aspecto. Muito bem, pessoal. Ciente disso, a gente já está na segunda parte da nossa aula, que é entender quanto o cérebro humano interfere na obesidade. O cérebro humano está diretamente ligado com a obesidade, totalmente ligado com a obesidade. Se nós percebemos que o cérebro de um indivíduo obeso, ele é muito mais inflamado, a gente tem que começar a trabalhar o quê? A redução da inflamação do cérebro. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso com atividades que aumentam a atividade do córtex pré-frontal. Então, eu preciso que essa pessoa esteja presente nas atividades do dia a dia dela. Então, eu preciso que você, personal 3X, comece a ter consciência que o aluno precisa ter momentos do dia de presença. Momentos do dia de presença. Então, quando você for para escrever o exercício, pede para ele concentrar no que ele está fazendo. Porque aumenta a atividade de córtex pré-frontal. Pede para ele fazer caminhadas ao ar livre. Pede para ele, principalmente, estar focado na hora que ele come. Tira o celular das atividades do dia a dia dele. Tira o celular das atividades do dia a dia dele. Isso vai ajudar ele a aumentar a atividade de córtex pré-frontal. Minha mãe tem 72 anos, todos os dias ela faz uma caminhada. Perfeito. É importante essa caminhada não estar ouvindo notícia. Importante ela estar presente no que ela faz. Entendeu? E quanto mais voltados para a natureza, melhor também, ok? Então, isso é o ponto fundamental para que esse processo aconteça. Trazendo essa situação dos cérebros, né? O Daniel Amen tem até uma palestra no TED Talk que tem mais de... Ele fala de 90 mil cérebros. Ele fala da importância disso que eu estou falando para vocês. Então, tragam essa primeira lição. Todo indivíduo que tem um MC acima de 30 tem o cérebro inflamado. Ele não consegue controlar o que ele come. Não consegue controlar o que ele come. Então, o que ele faz? Ele come por impulso. E a gente vai agora, né, para essa outra parte da aula, onde vai trazer um negócio muito bacana desse artigo aqui, ó. Olha que legal esse artigo, que fala justamente sobre o aspecto que direciona a obesidade com a ansiedade. Olha só o que ele fala. A obesidade, publicado no Obesity Science Practice, olha que legal esse artigo. A obesidade, ela tem um aspecto de 18% ligado à parte física e 38% à parte psicológica. 38% da parte social psicológica e 23% da parte psicológica. Então, quando ele fala da obesidade, e a gente não está preso a isso, né, pessoal? Olha que doido. E aqui ele fala justamente sobre obesidade. Terceira parte da nossa aula, obesidade. Obesidade. Nós temos aqui, ó, 18% é atividade física. E ele traz aqui pra gente 30, olha isso, pessoal, 38% social e 23% é da parte mental, mente. Então, se a gente perceber, atividade física perde muito. Perde muito. E você, que está com dificuldade de pagar suas contas, você que não consegue viver de personal, você que está achando que vai desistir da educação física, não desiste não. Não desiste não. Que eu vou mostrar para vocês um caminho diferente. 3X tem que abrir a mente. Bota no teu caderno aí. Eu preciso abrir minha mentalidade. Eu preciso entender de cérebro. Eu preciso entender que se eu continuar prescrevendo 3 de 10 e HIIT, segunda, quarta e sexta, sendo que a semana tem 168 horas, eu vou ter que desistir da educação física, porque até aplicativo está fazendo isso. Eu preciso entender de ser humano. E ser humano tem cérebro. E a faculdade de educação física vai demorar 10 anos para chegar lá. Então, eu quero que a gente abra a mentalidade. Por isso que eu não estou preso a faculdade nenhuma e a ninguém. Toda aula que eu começo, eu falo, eu não tenho conflito de interesse com ninguém. Suplemento nenhum,
Empresa nenhuma, empresa farmacêutica, eu estou quilômetros de distância delas. E aqui a gente tem que voltar para uma parte básica da nossa aula. Olha isso que eu estou falando para vocês. Atividade física, 18%. Ou seja, não é exercício. É atividade física. Você prescreve exercício e você não controla nada de atividade física do seu aluno. Quer que eu te prove? Quantos passos dão seus alunos? Você tem quantos alunos de personal? 5, 10, 3? Quantos passos eles deram ontem? Quanto tempo eles estão sentados ao longo do dia? Quanto tempo de TV eles assistiram no final de semana? Você não sabe. Percebeu? Sabe por quê? Você está achando que a tua vida começa na segunda-feira dando personal para eles 7 horas da manhã por R$30 hora aula. E online é mais barato. Então, essa mentalidade tem que mudar. Você tem que controlar a atividade física do seu aluno e exercício físico. Se você já fizer isso, você já vai começar a triplicar a sua hora aula. Porque você começa a mapear o teu aluno 24 horas por dia. Eu tenho um aluno que tem 130 quilos, ele dava 1.200 passos, cara. Ele agora já está em 3.200. Ficava 14 horas sentado. Agora já diminui para 10. E ele tem 130 quilos. O que ele tem, pessoal? Inflamação do cérebro. Ele tem depressão. Ele tem ansiedade. Ele tem transtorno de humor. Ele toma 5 remédios. 5 remédios. 5. Sabe quanto é que ele gasta por mês de terapia de remédio? R$1.200. Porque eu fui lá e investiguei tudo. E ele tem compulsão alimentar, ele come de madrugada. Por quê? Porque o cérebro dele está inflamado. E o que o Sandro está fazendo? Trabalhando ele fora do treino normal. O que ele faz de exercício? 20 a 30 minutos todo dia, faz um trabalho intervalado, de caminhada, com corrida, com bike, flexão de braço, né, agachamento, trabalho em casa, mas isso ele notou que não é o mais importante. Eu já regulei o sono dele, inclusive eu tive uma aula semana passada sobre sono, porque eu sei que se o sono está alterado, ele tem apneia do sono, se ele tem apneia do sono, ele vai ter o sono não restaurador, o sono não restaurador vai diminuir a relação de dopamina e grelina, a grelina dele nunca baixa, ele vive com fome. É por isso que eu consigo cobrar 1.000, 1.200. E eu vou chegando agora aí com valor aí muito mais alto de hora-aula. Percebeu? A hora-aula vai aumentar à medida que você entrega mais para o seu aluno. Como é que pode o seu aluno ter saído de você na sexta-feira, 8 horas da manhã, você não sabe o que ele fez no final de semana inteiro, e aí você volta segunda-feira, 8 horas da manhã? Que professor é esse? Porque você está preso às 3 horas. E aqui, quando eu estou falando de 18% relacionado à obesidade, nós estamos falando de atividade física. Então, esse é o conceito que eu quero trazer para vocês. E olha só que bacana, 38% é o aspecto social. E hoje a gente mede isso, né, com o check-up da saúde funcional à saúde social. E aí a gente tem que perguntar para ele, e se possível até medir o MC do pai, da mãe, da família inteira. Quanto tem? Qual altura, qual o seu peso, seu pai, da sua mãe, do seu filho? Mede o MC de todos da família. Todos da família. Ele está aqui, ó. Mede o MC de todos. Todos. As 5 pessoas que ele mais convive. Saiba o MC de todos eles. Por quê? Porque a obesidade é uma doença social. Anota aí. A obesidade é uma doença social. Está aqui, pessoal. 38% do impacto da obesidade é social. Então, o que a gente precisa perceber? O teu aluno chegou para você, você tem que conhecer ele. E sabe como é que você conhece ele? Conhecendo as pessoas que ele anda. Já viu essa frase? Diga com quem andas, direi quem tu és. E a partir desse momento, a gente começa a perceber. Por quê? Porque ele só está vivendo com um gordinho, a gente vai ter que criar um jeito
de melhorar o ambiente dele. Ontem eu jogo bola com os meus filhos, né, final do dia, e a galera, a molecada tá toda gorda. Toda gorda. Eu falo, vai descer, molecada, vamos embora jogar bola. E o campo é pequeno, ele é muito grande, mas o gol é pequeno, então não tem gol. Eu boto, molecada, vai correr. Vai ter gol aqui não, corre, eu boto eles para correr, eu derrubo eles e tal. Cara, quando eu vi um moleque descendo, o pai dele tava lá. Falei, cara, o que aconteceu com esse moleque, bicho? Fala, bonitão! E aí? O molecada acordou. E aí? Cara, o moleque tava gordo, cara. Gordo, gordo, gordo. E eu cheguei pra mãe, né? E a mãe tava sentada, eu falei assim, pega aqueles biscoitinhos, joga aquelas porcaria no lixo. Pega aquele suco e joga no vaso. Aí ele chegou, mas eu adoro suco. Adoro suco. Eu falei, então teu filho tá ficando diabético. Pode fazer um hemograma com ele lá. Deve estar com colesterol alto e tá ficando diabético, teu filho. E ele também estava gordo. Ele falou assim, cara, você assume a saúde da tua família. E aí, tem escola de 1 até as 6 da tarde na escola, sentado o tempo inteiro, e quando dá 6 da tarde, o pai proíbe de descer. Entendeu? Daqui a pouco, filho, deixa eu acabar a aula, daqui a pouco eu dou para você. E aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, começa a botar seu filho para descer, porque ele tá inflamado pra caramba. Entendeu? Então, o que eu quero dizer? E é você para de tomar suco, porque um copinho de suco tem 300 calorias e ele não conseguiu gastar esses 300 nesse futebol aqui. E ele falou, pior que ele toma 2 copos de suco no almoço e 2 na janta e ainda no lanche. Eu falei, então pega aquele suco e vê o que aquela porcaria tem. Só açúcar. E ele ainda falou que compra Vale. Eu falei, caraca, velho. Que uma desgraça. Então, pessoal, percebe que quando o açúcar bate na boca da gente, ela cria uma explosão. E o cara gordinho vai lá e toma 1, 2, 3 copos de suco. Eu quero que vocês estejam atentos a essa situação. Mapeiem o aluno de vocês. Avançando. A gente tem aqui um contexto 23% ligado à parte mental. 23% à parte mental. Ou seja, se eu tenho uma capacidade de entender qual é o nível de ansiedade dos seus alunos hoje, de 0 a 10. Vamos lá? Você sabe? Qual é o nível de... eu dei um esporro aqui na galera ao vivo mesmo. Então, o que acontece? Qual é o nível de ansiedade 0 a 10 com os seus alunos? Qual é o nível de estresse de 0 a 10 com os seus alunos? Se a parte social interfere tanto na obesidade e a parte mental também, e você não está medindo isso, você percebe que isso está caindo em simplesmente não ter um resultado. Então, no momento que você começa a avaliar de uma forma diferente, isso vai afetar. E é importante você perceber que momento o dia que gera um grande estresse para ele. Por quê? Porque eu sei, se o estresse está alto, ele vai comer mais. Porque o estresse aumenta o quê? Cortisol. O cortisol é um sinalizador que vai ter o quê? Vai ter uma batalha, vai ter uma fuga, vai ter uma luta. Então ele percebe a maior disponibilidade e tem que comer mais. E ele quer alimentos o quê? De fácil e rápida digestão, já que ele vai para uma batalha. E ele, quais são os alimentos? É suco, é açúcar, é doce. Porque além de estimular muito a produção de dopamina. Aí ele vai lá e começa a tomar um monte de remédios para depressão, para ansiedade, para controlar o dia a dia dele, porque está nervoso. E esses medicamentos desregulam isso, fazem ele comer mais. Aí ele emagrece, agora você vai ouvir isso. Você monta um treino muito legal para ele, muito bom para ele, ele está tomando um monte de remédio lá, para a parte mental dele, e não consegue ter resultado. Entendeu? Então, quando eu falo para você de 3x, não é 3x na sua hora-aula, é 3x na sua responsabilidade como profissional de educação física. É 3 vezes mais você entender o seu aluno. É 3 vezes mais você saber que você não é um prescritor de treino igual um aplicativo. O aplicativo nunca vai falar isso para vocês. Nunca. O que eu falei aqui nessa aula, nunca um aplicativo vai falar. Nunca.
Porque isso aqui é história de vida. Isso aqui é campo de batalha. É entender o meu aluno, porque eu tenho hoje 22 mil check-ups na minha base de dados de saúde funcional. Nenhum foi igual ao outro. Nenhum foi igual ao outro. Os alunos querem também uma quantidade maior de sal. Sabe por que ele quer maior quantidade de sal? Porque o paladar dele começa a ficar tão alterado pelas papilas gustativas e diminuindo a papila gustativa. Por quê? Porque o excesso de sal e o açúcar diminui cada vez mais a percepção de sensibilidade do alimento. Por isso que as crianças começam a comer Coca-Cola desde cedo. Por que Coca-Cola desde cedo? Porque desde cedo ele começa a ter o açúcar na boca dele. E ele vai precisar de cada vez mais açúcar para ter a mesma sensação de benefício, igual uma droga, uma cocaína, uma maconha. Você tem que notar que se você faz um processo de colocar açúcar, cada vez você precisa de mais açúcar. Você pode ver que na casa da sua avó tem muito mais sal e açúcar na comida. Por quê? Porque a partir dos 40 anos diminui a quantidade de papilas gustativas. Ou seja, minha percepção de sensibilidade do alimento vai diminuindo. E o obeso é como se fosse um velho. Ele precisa de mais o quê? Diminuímos aqui. Alimentos que aumentam a sensibilidade para aquilo. Por isso que a pessoa tem que fazer um detox em relação a alguns alimentos. Diminuir o açúcar gradativo como uma droga. Diminui, 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 diminui. E o que o suco faz? Ele aguça isso. O hipertenso vai morrer de tanto botar sal na comida, porque ele não consegue comer sem sal, porque ele não percebe a comida. Comer um abacate, sentir um abacate. Como é que pode ter mãe botando açúcar no suco de laranja? Você tem noção disso? Isso é um assassinato. Isso é um assassinato. Tem uma nutricionista, a Cris, fica louca com isso, né? Porque ela trabalha com low carb, né? Entendeu? Então, é muito simples isso. Pessoal, abre a sua mentalidade. Para de ficar prescrevendo só exercício. Até os próprios nutricionistas que estão aqui nos acompanhando, nos ouvindo, comece a entender como é que ele come. Comece a perceber se ele faz hoje uma atividade chamada meditação, mindfulness. Fundamental. A gente vai falar sobre isso mais na nossa aula de quarta-feira ou sexta-feira, tem que até ver o nosso calendário. Vou falar mais sobre isso, tá? Então, pessoal, essa jornada de entender a obesidade, como é a obesidade que está envolvida na atividade física diária, como ele está socialmente envolvido. Você vai lá e faz uma dieta para ele radical, você bota ele para fazer um treino, e todas as pessoas que convivem só sacaneiam com ele. Agora está todo antissocial, né? Você não faz mais nada, né? Só o quê? Ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Tem que ter um ambiente propício. Por isso que eu falo que aqui comigo, com o Método 3X, você tem mentor. Você tem método. Você tem comunidade. Se você não tem método, mentor, comunidade, você vai quebrar. Você não vai seguir aqui. Você tem que estar junto. Tudo grande exige método, mentor e comunidade. Você tem que estar próximo de pessoas que estão alinhadas com o seu objetivo. Por isso que eu digo muitas vezes que a pessoa começa a fazer crossfit, ela começa a ficar barbuda, com cabelo longo, e casa com a pessoa que faz crossfit. Porque eles falam igual, vivem igual a gente. Fala Z2, Z3, Z4, biomarcador, medicamento. A gente criou uma nomenclatura, uma forma de agir, uma forma de pensar fora da caixinha da educação física tradicional da área da saúde. Entendemos que a parte mental é fundamental e na aula de hoje eu expliquei para vocês como funciona esse cérebro humano. Domine, vou contar um segredo para vocês. Domina esse cara. Domina esse cara. Entende ele. Entende o que é essa tal da amígdala, cara? Essa amígdala, que é a amígdala cerebral. Você vai perceber que você vai ter resultados muito maiores com você primeiro e com seus alunos. Agora, você pega uma prescrição desse nível, que é justamente a pressão do método SAFe. Trabalha com a conexão mente-corpo.
Agora você tem um marketing que comunica com a sua audiência poderosamente. Você sabe vender isso. E aí você vai falar assim para mim, isso aqui não vai dar 3x na sua aula? É pouco. É pouco. É muito pouco. Isso é abrir a caixinha. Eu estou fazendo essa aula hoje só para despertar para você que está aqui comigo, me ouvindo e me vendo. E é essa educação física que eu quero. Eu estou com 47 anos, 26 anos nesse mercado. E olha que eu tive que ir para Harvard, estudar tudo que existe, tudo quanto é lugar do mundo, que o Sandro vai lá e investe. Só de curso, mentoria, livro e tal, ano passado eu gastei 80 mil reais. 80 mil. Eu não economizo. Revisando a aula de hoje. Anota aí. O cérebro tem 2 milhões de anos. O neocórtex surge há 200 mil anos. O ser humano vem de um processo evolutivo de sobrevivência justamente pelo fato de ter que buscar o alimento. Principalmente os alimentos coloridos, que têm maior energia, caloria, que são as frutas. No entanto, o ser humano, nos últimos 30 anos, vem cada vez fazendo menos movimento, não precisando de tantas calorias. E ele passa a criar realmente um estilo de vida cada vez mais inflamatório, com menos movimento e ainda ingeriram muitas calorias, principalmente fácil biodisponibilidade, principalmente como o açúcar, que ele é rápido, prático, fácil, e ele causa uma dependência cerebral, alterando a sua percepção em relação ao seu alimento. A partir de 2011, o Barack Obama começa a fazer o projeto Brain, investindo 100 milhões de dólares para entender o cérebro humano, explode estudos de neurociência. O Eyman produz um trabalho mostrando a relação que as pessoas com obesidade têm menor atividade de córtex pré-frontal, principalmente. Isso faz com que elas comam compulsivamente. E aí muitas pessoas com depressão e ansiedade também têm esse mesmo transtorno, menor atividade de neocórtex. Isso faz com que elas comecem a ter que tomar medicamentos que não servem para nada. E esses medicamentos do médio e longo prazo vão causar câncer, Alzheimer, depressão, mais ainda, e mais medicamentos para aquilo. Os obesos não conseguem controlar a quantidade de comida, então não adianta você restringir alimento, porque eles sofrem. O que a gente precisa entender é como desinflamar o cérebro. E aí nós temos que criar um modo de se alimentar diferente, focado, presente, consciente, mastigando mais, fazendo mindfulness, meditação, fazendo exercícios sem distrações mentais para estar presente, principalmente na natureza. A gente percebe uma parte final da aula falando de obesidade, em que a obesidade está 18% relacionada à sua atividade física diária e 38% à sua saúde social, 23% à sua saúde mental. E eu digo para vocês que esse breve resumo que eu fiz nessa aula agora é a chave para você entender que a educação física, eu diria até a área de saúde, precisa mudar a sua mentalidade. Eu quero você consciente disso. Então, pessoal, eu digo para vocês, é muito simples. É só seguir. Só não é fácil, porque você precisa construir sua mente primeiro, sua mentalidade, seu mindset. Beleza? Bom demais? Beijo para todos vocês, foi fantástico, abraço na alma, bom demais. Vambora estudar o cérebro humano, vambora agir, bora avançar.